Boa noite, gente. Tudo bom? Estão me ouvindo? Ouvindo, professor, mas tá tudo péssimo. Por quê? Porque eu vou trancar a sua matéria, infelizmente. Não consigo acompanhar nesse semestre. Acho que talvez compense tentar mais um pouquinho ainda, mas isso, como sempre, fica a critério do aluno, né? Difícil. Tem outros fatores que às vezes a gente não tem controle, né? Sim, e eu tenho. Acho que às vezes eu não entendo muito bem o que eu ouço. Porque uma das questões da prova que eu errei, eu não coloquei o número certo, que era 4, porque para mim eu não podia eu tinha entendido que eu não podia colocar o número 4, porque ele não pode chegar a 4. Eu coloquei 3,9. Aí ficou tudo errado. Quer dizer, a única que não tinha cálculo para mostrar que eu fiz tudo certo, que chegou lá. Eu só coloquei 3,9 porque, na minha visão, não podia ser 4, porque era limite, o 4 era o limite, aí ficou errado. A questão toda eu te perdi 2 pontos. A gente pode, às vezes, ao término da aula, a gente olhar específico, né? Porque as questões são sorteadas para cada aluno, então não dá tempo de resolver ou de comentar todas de maneira, assim, como se fosse uma prova em sala, né? Normalmente uma prova em sala é a mesma prova para todo mundo, aí compensa realmente a gente resolver para esclarecer dúvidas. Mas às vezes ao término da aula a gente pode ver qual foi essa sua questão e qual é a dúvida sua, porque de cabeça eu também não sei dizer qual é a questão, tá bom? Tá. Mila, Oi. boa noite, professor. Boa noite. Vamos tentar, nego. Eu também tirei 2 na prova, eu também fui muito mal, mas ainda o professor falou que tem mais 3, 2 provas. Desiste agora não, gata. Vamos pra frente. Eu vou ver o que eu faço, porque eu estou estudando para um concurso também, está muito, muito pesado para mim. Bom, gente, então assim, para poder começar, primeiro, então, boa noite para todo mundo. Hoje, então, eu vou, não sei se eu mandei, vou mandar, perdão, não mandei, vou mandar o vídeo aqui, desculpa, eu li vídeo escrito no chat, perdão. Então, estou mandando o link da chamada, tá bom? É, lembrem de preencher, por favor. E hoje, então, a gente vai continuar falando sobre derivadas. Tinha ficado um último exercício na aula passada, eu vou resolver ele, está até aqui na tela. Na verdade, está a definição de reta tangente, e aí na sequência tem o exercício, ok? O exercício que tinha ficado era esse. Eu vou começar resolvendo este exercício, e aí a gente, então, depois enxergar a derivada como uma função, que é a aula de hoje. Então, o conteúdo novo começa depois da solução desse exercício, tá bom? O exercício, então, só para retomar, era encontrar uma equação da reta tangente a parábola, né, y igual a x ao quadrado menos 8x mais 9 no ponto 3 e menos 6, ok? Então, onde o x é 3 e o y é menos 6. Então, como que a gente pode resolver esse problema, certo? Vamos passar a solução dele, só achar a caneta, agora eu achei. Então, vermelho não, perdão. Então, travou. Só um minutinho que eu vou ter que fechar e partilhar de novo a tela. Às vezes ele trava, começou certo e travou. Acho que agora já está aparecendo, né? Agora, agora voltou ao normal. Então, encontrar uma equação da reta tangente, a parábola, né? Y igual a x ao quadrado menos 8x mais 9, no ponto 3 e menos 6. Bom, o que a gente viu é que para achar a equação dessa reta tangente, tudo que a gente precisa, na verdade, é achar o coeficiente angular da reta tangente no ponto dado, no x dado, no caso, em x igual a 3, ok? Bom,
nós precisamos da expressão da derivada dessa função e substituir o x por 3. Mas isso a gente fez no final da aula passada, que foi o seguinte, olha só retomando aqui um pouquinho, voltando ao exemplo anterior, era o seguinte, a questão dada era, considere f de x igual a x ao quadrado menos 8x mais 9. Exatamente a mesma questão, a mesma função, perdão, dada lá. A letra C pedia para determinar a derivada da função num número A. E a gente viu que simplesmente ia dar 2A menos 4. Ok? Bem aqui no finalzinho. Tá aqui, ó. 2A, 2x menos 4, ou antes 2A. Menos 4, não, perdão, menos 8, né? 2A menos 8, ou 2x menos 8, se fosse o x, ok? Esse é até o objetivo central da nossa aula de hoje, é falar, então, da derivada como uma função. Mas, então, pelo que a gente viu na aula passada, a gente sabe o seguinte, se nossa função for, então, x ao quadrado menos 8x mais 9, nós vimos na aula anterior que a derivada desta função, ela é dada, então, por 2x menos 8, ok? Para achar a equação da reta tangente, então o que a gente precisa fazer é y menos y0 igual a f' de x0 vezes x menos x0. Quem é esse x0, quem é y0? Então, esses são pontos dados, ok? Então, quando ele falou, olha, determine nesse ponto aqui 3 e 6, ele falou para a gente quem é o x0, então x0 é 3, e falou quem é o y0, sei lá, vou pôr de rosa aqui, o y0 é menos 6. Na verdade, o exercício nem precisava falar o y0, gente. Por exemplo, se ele fala o x0, nós temos condição de descobrir o y0. Quem é o y0? É você vir nessa função e trocar o x pelo número que foi dado. Então, se a gente troca o x por 3 e efetua as contas, vai dar menos 6, tá bom? Então, às vezes, esse problema poderia estar escrito da seguinte forma também. Eu encontro a equação da reta tangente no ponto de abscissa, né, 3. Ok? Ou seja, onde o x é 3. Então, ele te deu o x0, o y0 é só você substituir na função, tá bom? Um outro enunciado possível que vocês vão ver na lista de exercício, por exemplo. Ok? Então, nós temos o y0, temos o x0, falta só achar o f' de x0. Ok? Quem é f' de x0? Bom, se o x0 vale 3, o f' de 3, então, você fica com 2 vezes 3, menos 8. Então, 6 menos 8, menos 2. Então, a nossa equação da reta tangente é dada por y menos y0, menos 6, igual ao f', então, de x0, que é o coeficiente angular, menos 2 vezes x menos o x0, que é 3. Ou seja, y mais 6 igual a menos 2 vezes x menos 3. Ok? Então, este é uma equação para a reta tangente. Até por isso que ele escreveu uma equação, não é a única. Existe uma infinidade, né, de maneiras de escrever. Ah, qual outra apresentação ela poderia ter, né, professor, se fosse uma pergunta? A gente, perdão, nós poderíamos isolar o y, por exemplo, né? Você tem assim, y mais 6 é igual, se eu multiplico menos 2, então eu fico menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 3 dá mais 6, ok? Então, esse 6 está somando, passa subtraindo, então a gente ficaria, por exemplo, com y igual a menos 2x, né? 6 e 6 cancela. É também a mesma reta, só que descrita de uma outra forma, uma outra equação. Aqui a gente chama equação reduzida da reta, tá bom? Ok? Mas não há diferença, porque quando ele fala uma equação, é que essa equação pode ser representada de várias maneiras, tá bom? Deixa eu ver se meu programa de GeoGebra tinha travado esses dias, mas se ele tiver voltado a funcionar, eu consigo mostrar isso para vocês, o que significa isso geometricamente. Eu só estou tentando abrir aqui. Eu acho que eu vou conseguir. Eu não consegui achar a versão que eu sempre utilizava, mas acho que dá para entender.
Acho que agora vocês estão vendo o GeoGebra, certo? Qual era a nossa função? Qual era a função dada, certo? Era y igual, vou até olhar aqui que eu não lembro de cabeça. Então, x ao quadrado menos 8x mais 9. Então, ixi, fechou de novo, perdão, peraí. Agora vai. Pronto, agora partilhou, desculpa aí. Então, a nossa função era y igual a x ao quadrado menos 8x mais 9. Este é o gráfico dela, o gráfico é uma parábola. A gente estuda, por exemplo, as funções quadráticas lá em matemática elementar, por exemplo. Tá? Deixa eu só pôr numa cor que fica melhor para a gente enxergar. Acho que talvez fique melhor. Então, aqui nós temos a função, certo? Foi dada a função. Cadê a mãozinha para mexer? Mudar um pouquinho. Ah, agora já é automática a função. É uma versão nova, ainda estou aprendendo. Então, nós temos a função, certo? Qual era o ponto que foi dado? O ponto dado era 3 e menos 6. O exercício chamou de P. Então, P tem coordenadas 3 e menos 6. Ok? Está bem aqui na nossa função. Bem destacado aqui, tá bom? Qual foi o exercício que a gente determinou? É a equação da reta tangente a essa curva de azul que passa nesse, né, pelo ponto P dado aqui, sei lá, vou pôr ele de vermelho, ok? Para ficar bem visível. Qual era o problema? Achar a equação da reta tangente à curva de azul que passa pelo ponto P, ou seja, a equação de uma reta que passe pelo ponto P e seja tangente a essa curva, né, dada essa parábola, ok? Aqui no GeoGebra, se eu não me engano, ele tem essa opção de fazer isso. Reta tangente. Se eu for usar, depois a gente vai ver que é a mesma equação que a gente obteve. Mas se eu clicar aqui, então, assim, primeiro eu seleciono um ponto, depois a curva. Então, a equação da reta que passa por esse ponto e a tangente essa curva, certo? Ele aqui descreveu para a gente a equação geral. Olha, x é x mais meio y igual a zero. Mas dizer que x mais meio y igual a zero é a mesma coisa de dizer que é a função... Eu vou até pôr aqui, vocês vão ver que elas vão ficar sobrepostas. Que é a função, como eu havia dito, eu não vou chamar de f, porque f era a nossa função de azul. Ele chamou de g, eu vou chamar de t, que a gente manteve para a reta tangente, tá bom? Então, t é a nossa reta y igual a menos 2x. Opa, perdão, y igual a menos 2x, ok? Pode ver que se eu apago, ó, a gente não vê diferença. Eu vou pôr, sei lá, uma de uma cor e outra de outra cor para a gente ver que elas ficam realmente sobrepostas, tá bom? Sei lá, uma de verde e essa outra tangente de roxo, por exemplo, ok? Roxo. Então, por exemplo, se eu apago a de roxo, a de verde está lá. Se eu tiro, as duas são a mesma, na verdade. É só uma outra maneira de escrever a mesma reta. Como eu falei, né, a gente fala uma equação, são maneiras diferentes de representar a mesma reta, tá bom? Então, isso significa que né, essa é a reta que passa pelo ponto P e encosta na curva somente nesse ponto P dado. O que acontece se eu mudar o P? O legal desse programa é isso. Olha, cada vez que eu mudo o P, a gente tem uma reta diferente. Olha só. Se o P está aqui no vértice, a reta então é paralela ao eixo X. Se eu começo a subir, as coisas vão mudando, ok? Então, assim, à medida em que o P caminha, a tangente muda, ok? A tangente muda, a ponto de, como a gente viu aqui no caso aqui, ó, ela nem existir, ok? Não existe uma reta tangente à curva nesse ponto. Isso, então, depois a gente pode explorar o porquê que isso não existe, né? Mas para cada ponto onde a tangente existe, ou seja, na verdade, onde é possível calcular aquela derivada, aquela taxa de variação, a gente consegue achar a reta tangente, ok? É claro, por exemplo, se eu tiro o ponto da curva, as coisas param, né, perdem sentido para a gente começa a ter duas, né, respostas possíveis e a gente quer o P variando só na nossa curva, ok? Então, mais ou menos essa é a ideia, tá bom?
Vou parar de partilhar aqui e voltar lá para a mesa para a gente poder, então, começar de fato a aula hoje. Vou só, então, parei a apresentação. Acho que agora sim. Então, resolvido, né, o exercício que havia ficado no final da aula passada. E o nosso objetivo na aula de hoje é, então, enxergar, né, a derivada como uma função, tá bom? Para a gente não ter que repetir esse processo que a gente fez aqui diversas vezes na aula anterior. Para cada vez que você for calcular uma derivada num ponto, você precisa repetir todo esse processo exaustivo de limite, blá, blá, blá. Então, nós queremos caminhar para isso. A gente precisa falar de propriedades de derivadas, mas antes a gente tem que enxergar a derivada não só como um número agora, mas sim como uma função. Então, se a gente pensar, né, formalmente, começando a aula de hoje, nossa aula 9, 5/7/2021. Então, nós vamos falar a derivada como uma função. Ok? Então, o que a gente viu na aula anterior, eu vou até escrever aqui agora, mas foi a derivada da função, a definição, perdão, da derivada da função num ponto dado. Né? Então, quando a gente queria falar da derivada de uma função f num ponto x0, a gente escrevia o seguinte: f' de x0, né, a derivada da função f no ponto x0 é o limite de f de x0 mais h menos f de x0 sobre h quando h tende a zero. Isso aqui desde que o limite exista, tá bom? Né? Eu escrevi isso várias vezes na aula passada, olha, desde que o limite exista, ou se o limite existir e tudo mais. Mas, bom, então isso era a definição da derivada da função num ponto x0, tá bom? Então, assim, só para recordar, então, a definição de derivada de f, né, num ponto, num número, tá bom? x0, desde que esse limite exista. Agora, o seguinte, o nosso objetivo é fazer como nós fizemos no final da aula passada, que é o seguinte: deixar esse número x0 variar por todos que forem possíveis a gente calcular esse limite. Olha, eu consigo calcular o limite para o 1, para o 2, para o 3, para uma infinidade. Então, para todos esses, a gente quer achar a expressão. Assim como a gente fez aqui, ó, voltando aqui, no finalzinho, olha, aqui a gente estava calculando o limite para todos os números A que a gente podia calcular, ok? Então, isso é o que a gente vai chamar né, a definição da derivada como uma função, tá? Então, se deixarmos x0 variar, substituindo x0 na equação 1. Qual que é a equação? Essa equação aqui, tá bom? Desde que o limite exista. Por uma variável x, por exemplo, obtemos a definição da derivada como uma função, ok? Então, obtemos a expressão que eu vou chamar de 2, tá bom? Vou até pôr, sei lá, de verde aqui, a definição, então, f' de x é o limite. O que a gente fez? Só trocou o x0 por uma variável, certo? Então, f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero, ok? Isso desde que o limite exista, tá bom? Vou chamar isso aqui de 2. Ok? Então, para todo número x aonde esse limite existir, a gente vai atribuir a derivada dele, né?
um número f' de x, ok? E esta é a função que a gente chama função derivada, ok? Ou a função derivada de f. A gente lê para esse símbolo f' de x, ok? F' de x. Mas então, para deixar registrado o que eu falei aqui, então, dado qualquer x para o qual o limite, limite em 2, né? Para não escrever na equação 2, eu não repeti ela, tá bom? Exista atribuiremos a esse x o número f' de x, ok? Como eu falei, então nesse caso nós podemos considerar f', vou pôr até de outra cor, tá bom? F' como uma nova função, e a qual a gente vai denominar a derivada de f. Okay? Então, esse símbolo f' denota para a gente a derivada da função f, ok? Então, assim, antes de passar a um exemplo para a aula de hoje, o que a gente fez no final da aula passada foi o seguinte: o que significa esse 2x menos 8 em relação à função dada originalmente, que é a função aqui, ó, função x ao quadrado menos 8x mais 9, certo? Então, só para não ficar quebrado, lá a gente viu, ó, f' de x é 2x menos 8. Esse 2x menos 8 significa para a gente a derivada da função x ao quadrado menos 8x mais 9, ok? O objetivo, então, na aula de hoje é pegar outros exemplos de funções e tentar achar a derivada, tá bom? Só antes, deixa eu pôr uma observação que é importante, eu vou pôr de verde aqui, já que eu usei o vermelho ali, é o seguinte, aqui a gente está falando assim, ó, dado qualquer x aonde o limite exista, ok? O que a gente está fazendo aqui, na verdade, é definir o domínio da função f', ou seja, todos onde a gente pode calcular a derivada, ok? Isso, então, a gente chama o domínio da função. Então, o que é o domínio da função f', né? Da derivada? Olha, são os números reais, né? A gente está estudando os números reais, onde o limite existe, onde f' de x existe. Ou seja, aonde é possível calcular esse limite. Eventualmente pode ter algum número ou uma infinidade de números onde esse limite não exista. Então, se o limite não existir, não é possível então calcular a derivada. Então, ele não está no domínio da função, ok? Então, toda vez que a gente está pensando, né, numa função, a gente precisa pensar no domínio dela. E o domínio, então, da derivada, a maneira melhor que tem para a gente poder definir dessa forma. Olha, são os x aonde o limite, né, dado em 2 existe, ok? Então, até o limite dado aqui em 2 existe. Vamos ver, então, agora alguns exemplos, tá bom? Então, exemplos. O número 1, por exemplo, o exemplo 1 da aula de hoje. Seguinte, imagina que a nossa função seja, por exemplo, x ao cubo menos x, ok? Então, determine a derivada f' de x, ok? Como que a gente vai determinar f' de x, ok? Então, pelo que a gente viu aqui, a gente precisa achar essa expressão, ok? Depois a gente pode até se preocupar com o domínio dela. A gente vai ver que nesse caso, por exemplo, o domínio são os reais. Mas nem sempre o domínio precisa ser todo mundo, o que vai ser objeto, por exemplo, do exemplo 2, tá bom?
que é uma função que envolve raiz, por exemplo. Mas, então, como que eu vou calcular a derivada? Okay? Então, eu tenho que usar a definição dada, tá bom? A gente ainda não estudou as regras de derivações. E a hora que a gente estudar vai facilitar bastante e ganhar um bom tempo. Bom, mas o que é f' de x, então? Pelo que a gente viu, por definição, é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Ok? Bom, então, nós precisamos calcular o que é f de x mais h, subtrair de f de x e dividir por h, tá bom? Bom, o que é calcular f de x mais h? Então, vamos traçar um paralelo aqui, para a gente não bagunçar muito nossa solução, tá bom? Vou pôr até de outra cor aqui, de azul, por exemplo. Fazer uma caixinha aqui de observação. O que é f de x mais h? Bom, gente, f de x mais h é vir na nossa expressão, e isso tem a ver com função composta, por exemplo, que a gente estuda lá em matemática elementar. É vir na função e substituir a variável x por x mais h, ok? Então, nós tínhamos x ao cubo, x mais h ao cubo, menos x, então, menos x mais h, ok? Então, agora eu preciso desenvolver essa expressão, tá bom? Bom, como a gente vai fazer isso, a gente já comenta, tá bom? Mas eu posso observar o seguinte. Então, tem duas sugestões para vocês poderem desenvolver isso. A primeira é o seguinte: o que é fazer um número ao cubo? Então, você vai fazer, por exemplo, o que é x ao cubo? É x vezes x vezes x. Então, você pode fazer, ó, x mais h ao cubo é fazer, então, x mais h vezes x mais h vezes x mais h e multiplicar todo mundo por todo mundo, ok? É um caminho a se seguir, tá bom? Então, assim, isso fica para vocês. Eu vou observar o seguinte: x mais h, ele é um fator comum. Eu posso colocar, por exemplo, x mais h em evidência. Se nós colocarmos x mais h em evidência, o primeiro sobra x mais h ao quadrado menos 1, porque eu botei x mais h em evidência, ok? Então, talvez poupe um pouco de tempo de fazer. E fica a critério de vocês como desenvolver isso, tá bom? Pode, por exemplo, relembrar produtos notáveis lá do 8º ano do ensino fundamental e também lembrar como que você desenvolve um trinômio desse ao cubo. Ele fala, ó, é o cubo do primeiro, 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, e assim sucessivamente, tá bom? E isso fica a critério de cada um, tá? Então, x mais h, eu vou só voltar aqui e recuar um pouco a linha, senão não vai caber, tá bom? Então, vou deixar aqui. X mais h vezes... O que é x mais h ao quadrado? Então, esse normalmente a gente lembra mais. Então, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, menos 1, ok? Então, a gente só ganhou um tempinho na hora de fazer aquelas multiplicações. Aqui no final, então, eu vou fazer x vezes x ao quadrado, então, x ao cubo, x vezes 2xh, então, eu fico 2x ao quadrado h, mais xh ao quadrado, menos 1x. Mais, ok? Vou pôr aqui embaixo que não cabe tudo na mesma linha. H vezes x ao quadrado, então. Vou pôr x ao quadrado h, porque depois fica mais fácil para a gente identificar quem somar com quem. Vou pôr até de outra cor aqui. Sei lá, por exemplo, vermelho. H vezes x ao quadrado, então. X ao quadrado h. Mais h vezes 2xh, então 2x h ao quadrado. H vezes h ao quadrado, h ao cubo, h vezes menos 1, menos h, ok? Agora, então, a gente está manipulando a expressão f de x mais h. Eu evitei fazer isso no limite, para a gente economizar linha e esforço, tá bom? Bom, para x ao cubo, a gente só tem a expressão, né, no monômio x ao cubo. Com x ao quadrado, eu tenho o seguinte, x ao quadrado, né, 2x ao quadrado h somado com 1x ao quadrado h. Então, isso dá 3x ao quadrado h. Rosa, por exemplo, xh ao quadrado, ok? Então, xh ao quadrado
2xh ao quadrado. Então, eu fico com 3xh ao quadrado. H ao cubo, eu só tenho H ao cubo, então não tenho o que fazer, né? Então, vou pôr de laranja aqui, por exemplo, mais H ao cubo, né? E, bom, sobrando aqui eu tenho x e tenho h, só que ambos com sinal negativo, né? Menos x, menos h. Então, menos x, menos h. Okay? Então, esta é a expressão f de x mais h. Você poderia ter desenvolvido de qualquer maneira, tá bom? Então, assim, não há problema nisso. Então, se a gente volta para o limite, eu tenho o seguinte, limite de f de x mais h. Então, f de x mais h ficou todo esse arco-íris aqui com várias cores, agora eu vou pôr só de preto. Então, eu tenho x ao... Eu vou até quebrar um pouquinho a linha, senão não vai caber, tá bom? Então, a nossa derivada é o limite f de x mais h. Então, tá lá, vou pôr entre parênteses. X ao cubo mais 3x ao quadrado h, mais 3xh ao quadrado, mais h ao cubo, menos x menos h. Este era o f de x mais h. Menos f de x. Quem é f de x? Bom, f de x não tem o que fazer, né? X ao cubo menos x. Então, menos x ao cubo menos x. Todo mundo dividido por h, quando h tende a zero. Bom, uma observação, né? Você está dividindo por h. Você não pode simplesmente substituir h por zero, né? Porque se não você dividir por zero, você teria uma indeterminação. Você vai ver que aqui em cima também zeraria. Mas agora a gente tem umas coisas boas de ter desenvolvido. Quando a gente faz, né? Lembra que tem regra de sinal, tem um menos aqui para, né, todo mundo, vai distribuir. Então você fica com menos x ao cubo e mais x. Você tem x ao cubo somando e menos x ao cubo. Então, um anula o outro, ok? Vou pegar o x agora, sei lá, de verde. Eu tenho menos x aqui. E observe, menos vezes menos é mais x. Então, x menos x se anula. Então, calcular esse limite que havia sido dado inicialmente, ele vira calcular o seguinte limite. Quem que sobrou? 3x ao quadrado, h, mais 3x, h ao quadrado, mais h ao cubo, menos h. Todo mundo dividido por h, quando h tende a zero. Bom, se eu só tentasse trocar o h por zero, gente, de novo ia ficar com indeterminação, 0 sobre 0. O que a gente fez foi simplificar. Agora, observe o seguinte. Todas as parcelas do nosso numerador, seja quem está em cima, tem um fator h, né? Eu estou até apontando com a setinha aqui. De modo que eu posso colocar, então, o h em evidência. Então, se nós colocarmos o h em evidência, limite com h tendendo a zero, então, vou pôr até de vermelho para vocês lembrarem aqui, olha, o h foi colocado em evidência. Sobrou, então, 3x ao quadrado, né? Vezes h, 3x ao quadrado h. Mais 3x h, né? A gente colocou um h em evidência, era h ao quadrado, mais h ao quadrado, menos 1. Né? Se a gente multiplicar o h por todo mundo, volta o que estava lá em cima. Dividido por h. Agora, qual então, né? Como é que a gente resolve o problema? Olha, quando o h tende a zero, o h está próximo de zero, mas ele não é o zero, né? Então, meu problema é dividir por zero. Como eu não vou dividir por zero, eu posso simplificar um h com outro, né? Então, vou só quebrar a linha aqui, mas de modo que a gente consiga ver os dois. Então, o limite dado inicialmente, ele vira o seguinte limite, olha, o limite de 3x ao quadrado mais 3xh mais h ao quadrado menos 1, quando h tende a zero. Olha só, agora esse é um limite que é simples a gente calcular, não há indeterminação, então eu posso simplesmente trocar o h por zero, obtendo então a seguinte função. 3x ao quadrado não depende de h. 3xh mais h ao quadrado, né, menos 1. Então, fico com 3x ao quadrado, 0, 0, menos 1. Ok? Então, resumindo, o que a gente fez aqui? Olha, a derivada da função, qual função? X ao cubo menos x, é dada por 3x ao quadrado menos 1. Então, assim, né, se a gente fosse fazer um resumo, a função f de x é x ao cubo menos x. Qual é a derivada dela que a gente acabou de deduzir?
3x² menos 1, ok? O que eu quero gastar nas próximas aulas com vocês é o seguinte, é um tempo para a gente aprender algumas propriedades sobre derivadas. Para quê? Para não precisar ter que aplicar este método toda hora, né? Porque calcular esse limite é uma coisa que também é chata, ok? A gente vai aprender, por exemplo, algumas regrinhas que permitem a gente olhar para uma função como esta e saber qual é a função, qual é a derivada. Só para ilustrar um exemplo aqui. Imagine que eu pegasse o seguinte exemplo, olha só, em vez de x ao cubo, fosse um x à quinta menos x² mais x, por exemplo. Poxa, para desenvolver x ao cubo já deu trabalho. Pensa, se eu quisesse desenvolver agora um x à quinta, eu ia fazer então x mais h à quinta menos x mais h ao quadrado mais x mais h menos a própria função dividido por h, o limite disso quando vai para zero. O que nós vamos ver é uma regrinha que muitas vezes é popularmente chamada de regra do tombo, que ela diz para a gente, olha, você pode derrubar a potência. Lembra lá, aqui tinha um 3, esse 3 veio na frente multiplicando, você tirou uma unidade, deu 2. Então, assim, vai ficar, tinha um 5, fica 5x², né? Eu tirei uma unidade, menos 2x, tirei 1, a derivada de x a gente vai ver que é 1, ok? Então, pronto. Quando a gente conhecer essa propriedade, calcular as derivadas ficam mais fáceis. Qual é o problema de conhecer essas propriedades, digamos, problemas entre aspas? É que elas fazem uso dessas propriedades de limite, certo? Então, só um minutinho. Para deduzir essa propriedade, a gente precisa de fazer coisas como foram feitas aqui atrás. Pois não? Desculpa interromper, mas nessa derivada, essa que está na tela agora, o senhor derivou o x e ficou menos 1. Na derivada um pouco acima, no lugar do x ter ficado deu menos menos 1 aqui. Aí no caso da derivada em cima não ficou nenhum valor, né? Ficou só o 8 e era 8x. Aí no caso... Isso. Você está falando essa aqui, né? Só voltar um pouquinho. Sim, exato. Só mais um pouquinho esse aqui, né? Ficou menos 8. Aí no caso... por que dá essa diferença quando da primeira derivada para a segunda? Que em uma delas ficou 1 e na outra não ficou nada? É o seguinte, então assim, são duas... Eu ia fazer um outro exemplo, mas não tem problema. Deixa eu responder isso, que a pergunta é mais importante. Então, vamos fazer o seguinte. Na verdade, então, eu vou falar agora para vocês o seguinte. Se a nossa função f de x for o x, a derivada dela é o número 1. Essa é uma das propriedades que eu ia falar nas próximas aulas. Se eu tiver, em vez de x, eu tiver um número multiplicando x, k vezes x, por exemplo, então 2x, 8x, coisas desse tipo, a derivada da função dá o número k, ok? Então, por exemplo, por que aqui deu menos 1? Porque eu tinha menos 1x. Por que aqui deu o número 1? Porque eu tinha 1x. Se em vez, por exemplo, em vez desse x aqui tivesse um 8, aqui daria 8, ok? Ou, sei lá, se fosse um menos 7, daria... Então, só para deixar escrito embaixo, por exemplo. Se fosse assim, olha, se a função for menos 7x, qual vai ser a derivada? Bom, a derivada dá menos 7, tá bom? Então, isso depende do sinal da constante que está multiplicando o x, tá bom? Se for negativo, é negativo, se for positivo, é positivo, mas... Ok? Então, por que, por exemplo, essas duas coisas são verdade? Então, vou antecipar a propriedade, aí na próxima... Hoje não vai dar tempo por causa das perguntas, na próxima aula eu faço mais uma, usando a definição aqui, por exemplo, de como calcula a derivada de uma função que tem raiz, tá bom? Mas então a gente faz na próxima aula. Só então, para responder esse problema, é o seguinte. Digamos que aqui seja o A e aqui o B, tá bom? Então, o item A, por que se a nossa função for x, a derivada é o número 1? Bom, a derivada da função é o limite de f de x mais h menos f de x sobre h. Quando h tende a zero, ok? Bom, o que é f de x mais h? Bom, se a nossa função é x, f de x mais h é simplesinho, só colocar x mais h, certo? A função calcula o próprio elemento que está aqui dentro. Menos x sobre h, quando h tende a zero. Então, isto fica o seguinte, olha,
Observe que você tem x somando e x subtraindo. Você pode simplificar. Então, fica o limite de h dividido por h, quando h tende a zero. Bom, eu posso simplificar por h. Vou pôr de outra cor aqui, sei lá. Vou pôr de verde, simplificando. H por h, isso fica o limite da constante 1, quando h tende a zero. E o limite da constante é a própria constante. Então, pronto. Uma das propriedades que nós veríamos nas aulas seguintes é o seguinte. Se a função f de x for o x, a derivada é o número 1. Ah, e como é que justifica a b, por exemplo? A b é uma consequência do que a gente aprendeu de limites, né, nas aulas anteriores. Recorda o seguinte. Nós vimos que o limite de uma constante vezes uma função, sei lá, quando x tende a um número p, é a constante vezes o limite dessa função, certo? Ok? Isso a gente viu. Bom, então, o que eu tenho se eu tiver assim um limite de k vezes x, então, né? Perdão, eu quero a derivada, mas é isso que vai acontecer. Então, eu quero achar a derivada da nossa função f de x. Ela é k vezes x, ok? Vou quebrar a página aqui. E a gente quer achar o quê? Olha, a derivada da função. Se nós escrevermos a definição, fica limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. O que é f de x mais h? Bom, lembra lá, a função é k vezes x, né? Se for f de x mais h, então você vai fazer k vezes x mais h. Ou k vezes x mais k vezes h. Ok? Então você vai ficar com k vezes x mais k vezes h. Menos o x. Quem é o x? Né? X não, menos o f de x. Quem é f de x? É k vezes x. Todo mundo dividido por h, quando h tende a zero. Olha que legal. Então as coisas são feitas para dar certo, né? Kx somando, Kx subtraindo, simplifica, né? Soma dá zero. Então fica o limite de k vezes h sobre h, quando h tende a zero. Aí que eu usei a propriedade, né? Olha, essa constante pode vir para fora multiplicando, é k vezes o limite de h sobre h, quando h tende a zero. Justamente o limite anterior, né? Olha, o limite dá 1. Então é k vezes 1, que é o k, ok? Então, a gente acabou de ver duas propriedades de limite, tá bom? Qual que eu falei? A vantagem de conhecer essas propriedades é que quando a gente quer calcular um limite de maneira rápida, se a gente conhece elas, a coisa sai bem simples, certo? Porque, por exemplo, por essa propriedade aí, a gente acabou de aprender o seguinte. Se nossa função fosse o seguinte, olha, raiz de 2 vezes x, qual é a derivada dessa função? A derivada é raiz de 2. Ah, se a nossa função for menos 5x, qual é a derivada dessa função? Menos 5, ok? O problema, né, entre aspas, para você obter isso, é que a gente precisa de ter treinado essa propriedade essa definição, propriedade não, essa definição de derivadas algumas vezes, tá bom? Então, por isso a gente gasta um tempinho fazendo contas como essa aqui atrás. Porque no final, são com elas que a gente consegue determinar essas propriedades, tá bom? Por exemplo, nós vamos ver, tá bom? Essa eu não vou fazer agora não, porque ela demanda um tempinho. Mas nós vamos ver o seguinte, né? Se eu deixar aqui de extra. Olha, se a nossa função for x elevado a n, então a derivada é só você baixar o n multiplicando e subtrair uma unidade. Ok? Então, por exemplo, quando nós formos calcular a derivada, por exemplo, de x elevado a 10, qual vai ser a derivada? A derivada vai ser 10 vezes x elevado a 9. E aí depois nós vamos aprender outras propriedades que são propriedades que juntem essas coisas. Porque você fala assim, olha, professor, beleza, eu sei calcular a derivada de 8x, sei calcular a derivada de x elevado a 10, mas será que eu sei calcular a derivada de x elevado a 10 mais 8x? Sim, também sabe. Se você souber uma e souber a outra, nós vamos ver que a derivada da soma vira a soma das derivadas. Mas essa propriedade, assim, ela nem sempre ela é boa. Por exemplo, quando eu estou falando de um produto, a derivada do produto não é o produto das derivadas. É uma outra propriedade que a gente vai ver mais adiante, tá bom? Mas é por isso que aconteceu isso, então. Aqui esse 1 e esse menos 1 aparece justamente pelo sinal que está na frente do x. Olha, aqui era um menos, ficou menos 1. Aqui era um mais, vai ficar um mais 1.
Tá bom? Esclarecida essa parte aí? Sim, perfeito. Tá ótimo. Eu vou então, já deu 8h15, eu só vou deixar o exercício aqui para vocês pensarem, eu resolvo ele na próxima aula, para a gente poder seguir em frente, tá bom? Então é o seguinte, para a próxima aula, eu resolvo com vocês, a gente começa por ele. É o seguinte, então, era um exemplo, vou chamar de exercício. Olha, se a função for raiz de x, ok? Então, duas perguntas. Achar a derivada, ok? E achar o domínio da derivada. Ok? Vou deixar a resposta aqui para vocês treinarem, porque assim, a resposta nesse caso não adianta nada, né? O importante é desenvolver o método, tá? A derivada, vocês vão ver que dá o seguinte, 1 sobre 2 vezes raiz de x. E o domínio são os reais positivos, ok? Ou seja, os números reais maiores do que zero, ok? Então, isso fica imediato o seguinte, né? Porque assim, ficou feio lá, vou deixar escrito aqui, a derivada é 1 sobre 2 raiz de x. Eu só posso extrair raiz quadrada de números que são maiores ou iguais a zero, né? Mas, se está aparecendo essa raiz aqui embaixo, eu não posso também extrair a raiz de zero, porque senão eu ia dividir por zero. Então, logo, o domínio é isso aqui. Tá bom? Então, a resposta do domínio, ela sai imediata na hora que a gente tem a expressão da função, tá bom? O que fica faltando é a gente achar a expressão. O que a gente tem que tomar cuidado, viu, é que nem sempre tem uma propriedade bonitinha, né? Dependendo da função que a gente trabalha. Depois nós vamos ver, por exemplo, o que acontece em vez de uma raiz for uma função logarítmica, for um exponencial, for uma trigonométrica, um seno, um cosseno, uma tangente, tá bom? Aí a gente continua isso nas próximas aulas, tá bom? Vou voltar aí na sala, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário. Vou mandar de novo aqui a lista de chamada. Alguma outra pergunta? Professor, Pois não. eu queria falar com você sobre uma questão da prova. Deixa, então assim, a Mila também falou que queria ver, aí deixa só encerrar a gravação, que daí a gente faz isso, tá bom? Para ver Beleza, as então. questões da prova. Que daí não fica registrado nem nada, a aula gravada é bom para quem perdeu ou para quem ficou com uma dúvida poder rever, mas a questão é sua, né? Então é bom não deixar gravado. Nenhuma pergunta sobre a aula ou alguma dúvida específica, senão eu vou encerrar a gravação. Ok, então eu vou parar a gravação e desejo para todo mundo uma boa semana aí.